Então, isso mostra que a operação de derivação em relação ao índice contra a variante, eu posso, essa operação derivar em relação a um objeto contra a variante assume o papel de uma operação covariante. Então, normalmente o que a gente faz é designar essa operação desse modo. Porque derivar esse cara contravariantemente diz que esse objeto se transforma como um objeto do espaço covariante. Ele se transforma com essa matriz aqui. Então, isso que caracteriza objetos do mundo covariante e não contravariante. Então, apesar desse objeto aqui ser contravariante, como ele está no denominador, eu estou fazendo uma derivada, esse operador como um todo, ele tem um caráter covariante. Então, normalmente o que nós fazemos é isso, é derivar em relação a x' em cima, a gente grafa desse modo. Quando a derivada está com o índice embaixo, significa que eu estou derivando com relação ao índice em cima. Por quê? Porque esse objeto aqui se transforma covariantemente. E é esse objeto aqui que vai estar representando o meu gradiente do espaço tridimensional. O gradiente está aqui, ó. Então a gente pode dizer o seguinte, que o DI embaixo, apesar do XI embaixo ser menos a componente do vetor x, o DI embaixo é mais o gradiente. A explicação é essa. No espaço de Minkowski, derivar em relação à coordenada contravariante é ter um objeto covariante. Quer dizer, a operação de derivação em relação a uma coordenada contravariante é uma operação covariante. Claro, e vice-versa. Então, se eu agora derivar, fazer daqui a pouco derivar aquilo lá, fazer isso aqui. Então, eu só queria chamar a atenção de vocês, porque normalmente, não fica muito claro isso nos livros, mas é só chamar a atenção de vocês que esse objeto aqui faz sentido, então, nós grafarmos dessa forma. Isso aqui é o verdadeiro operador de gradiente do espaço de Minkowski. É esse operador aqui. É o contrário. Essa coordenada é a coordenada x verdadeira. Mas é esse operador com índice embaixo que designa o gradiente verdadeiro. Vamos fazer agora, antes do intervalo, só a mesma coisa do espaço covariante. Vou manter isso aqui. Então, vamos precisar inverter essa relação aqui. Então, inverter essa relação aqui significa multiplicar pela matriz, o inverso de lambda menos 1 transposto é lambda transposto. Então, se eu pegar essa relação aqui e multiplicar por lambda transposto lambda mi x' eu vou estar multiplicando por lambda transposto, porque vai ficar lambda transposto vezes lambda menos 1 transposto, vai ficar um delta de mi lambda, e isso aqui vai ficar x'. Então, o inverso dessa relação aqui, eu posso grafar assim: x' igual a lambda transposto mi x', isso é o inverso dessa relação vista no espaço covariante. Vamos lá fazer então a derivação. Vamos precisar derivar em relação a x' aqui embaixo. É claro, isso aqui é a mesma coisa. Vou derivar em relação a x' e derivar x' em relação a x'. Então essa operação, só se eu quiser trocar, eu vou chamar isso aqui de mi. Derivar x' em relação a x' ali é multiplicar por lambda transposto mi. Então, isso aqui é exatamente lambda transposto mi. E é igual a lambda mi. Então, essa relação aqui está se lendo assim: dx' é igual a lambda mi dx'. Então, olha só, essa relação aqui é típica dos vetores contravariantes. Então, é por isso que derivar em relação à coordenada covariante, nós grafamos como sendo um vetor contravariante. Então, esse operador aqui
com os índices em cima, estão me dando menos o gradiente. E esse operador aqui, essa operação aqui, está me dando o gradiente. Está clara a diferença? Então, eu estou querendo dizer para vocês que essa notação aqui, isso aqui não é uma definição. Isso aqui é um resultado de uma lei de transformação. No momento que eu definir o que é x' em cima e o que é x' embaixo, as operações de derivação em relação a esses índices, elas têm uma lei de transformação bem definida. E é isso que vai dizer, derivar em relação a uma coordenada contra variante, resulta no final do dia numa operação covariante. E derivar em relação a uma coordenada covariante resulta no final do dia numa operação contra variante. Por quê? Eu não digo isso em palavras. São as leis de transformação que me dão esse resultado. Certo? Então, vamos dar uma paradinha agora. E aí a gente sabe, eu queria marcar isso aqui. Então, a lei de transformação, vou botar aqui que a gente vai precisar na próxima aula, vamos precisar disso aqui. Delinha mi, essa leizinha de transformação que a gente tinha tirado aqui. Isso aqui, né? Vai ser lambda, transforma assim, lambda a menos 1, transposto, mi, Isso é importante também. Então, 5 para as 6.